Boa tarde a todas, principalmente a Francisca, minha tutora, e todas as demais professoras que estão aqui nos avaliando, né, e compartilhando conosco desse momento tão especial, tão esperado e tão planejado e lutado também, né? E eu começo com palavras muito caras antes da minha introdução. Eu pedi permissão para Francisca, troquei, né? Eu iria começar com um poema, mas preferi algo mais afetuoso da minha realidade, já que estou falando de socio-interacionismo. Comovida pelo livro A Grande Fábrica de Palavras, de Agnes de Lestrade, que faz parte do acervo da criança alfabetizada, nos programas que o governo tem disponibilizado para nós, eu vou ler palavras caras de uma das minhas cursistas. Eu pedi uma avaliação do curso, eu vou começar com uma e, se tiver tempo, eu vou terminar com a outra. Uma das minhas cursistas. Este curso que estamos finalizando é riquíssimo. Gostei muito dos relatos e experiências que foram passadas. A universidade se preocupou em compartilhar vivências das profissionais da educação, valorização do nosso trabalho. Quero executar sugestões aqui relatadas. É bonito ver uma sala de aula com profissionais sedentos de conhecimento e com a intenção de um mundo melhor. A formadora transformou nossos encontros com seu alto astral, esperanças e motivação. Creiam em si. É uma das minhas cursistas. Então, neste momento, eu passo a apresentar uma das atividades que foram apresentadas, executadas pelas minhas cursistas, e já quero lembrar que foram muitas. Durante os nossos encontros, eu fotografava, fazia questão de registrar, né, todo o empenho das minhas cursistas. Tivemos produção de texto, tivemos muita literatura, porque senti que havia uma preocupação na bagagem cultural, tanto das cursistas quanto dos alunos, né? Então, foi muitas e muitas experiências. E para chegar nesse, que nós vamos estar relatando, apenas mesmo como registro, porque tivemos muitas outras. E o meu título é Prática de Leitura na Perspectiva Socio-Interacionista. Coloquei no canto esquerdo um pouquinho da minha maravilhosa cidade, que é rodeada pelo Parque Nacional da Serra da Canastra, e vocês estão vendo a Serra Santa Maria e uma das igrejas maravilhosas, que é a Igreja da Penha. E temos uma outra que é octogonal, uma das poucas que existem no mundo, mas esta é a Igreja da Penha. E ali nós estamos situando Passos, em Minas Gerais, na região sudeste, bem lá no cantinho, né, mais ao sul, aquela pintinha vermelha, a nossa cidade. E qual é o contexto da nossa experiência? É uma prática de leitura realizada em sala de aula por professores do curso de língua portuguesa, né, dos anos iniciais da Universidade Federal do Piauí, em parceria com o CNCA. Começamos o curso com as cursistas dia 12 de agosto de 2025 e éramos 26 cursistas. E terminamos agora, dia 9 de junho, com 20 cursistas. Fizemos um certificado muito bonito, eu fiz questão de postar lá no grupo, ficou um certificado com as logos, né, que precisava dar os créditos, e também muito bem feito. E aqui nós temos ali registrado o encontro do dia 12, com 26, depois tem um encontro do dia 12 do 5 de 2026, que a gente já estava, já tinha retornado, né, para o ano de 2026, e dia 9, estávamos no momento cultural de encerramento, que foi muito bonito. O meu filho, Matheus Guto, que é cantor, teve uma parte lá no fechamento, tivemos uma palestra, porque também fizemos junto com os de matemática e os do primeiro e segundo ano também de língua portuguesa. Gente, foi um espetáculo. Agora vamos para a experiência. Qual a fundamentação teórica da nossa experiência? Só um minuto. Leila, Daniela Montuani, Delaine Cafiero, né?
texto nas aulas de leitura do 3º ao 5º ano. E o outro texto, o ensino de leitura, saberes, estratégias e possibilidades em sala de aula, que está no fascículo 2, na unidade 3. E esta aula aconteceu 21/10/2025. Nós resgatamos os textos, resgatamos ali o que foi dito de leitura, para que a gente pudesse fazer esta experiência de leitura sócio-interacionista. Quando a gente ficou sabendo como que seria a nossa apresentação no seminário, tá? Os objetivos dessa prática, partindo do sócio-interacionismo, que foi a nossa abordagem dos cadernos, né, dos fascículos, trabalhava a interação entre os alunos e o texto, estimulando a argumentação, a troca de ideias, a valorização dos conhecimentos prévios e a participação ativa, incentivando a construção de sentidos, né, de uma forma colaborativa, desenvolver a compreensão das informações multissemióticas, e foi por isso que nós escolhemos o nosso gênero textual, por ser atraente, interessante, ter histórias engraçadas, ter muitos recursos não verbais, e também por valorizar a criança ser criança. Nós temos textos maravilhosos, né, dos livros que hoje são abordados, que trata de preconceito, que trata também das questões sociais, mas nós temos que lembrar que as crianças gostam de ser criança, de ter situações do cotidiano, e é por isso que nós escolhemos nosso gênero, que daqui a pouco as nossas colegas vão conhecer. E também a intenção das nossas cursistas era formar leitores autônomos, reflexivos, capazes de compreender os textos, tá? Pode passar. E como que foi o planejamento? Primeiro, a escolha do nosso gênero, que é histórias em quadrinhos, que tem tudo isso que eu já disse. E a história que nós escolhemos em conjunto foi Os Patinhos Novos de Cebolinha, do nosso maravilhoso Maurício de Souza, que trata de situações cotidianas da criança, de crianças felizes, que sabem brincar, que sabem interagir com os colegas, né? Então, por isso, nós escolhemos. E nós planejamos as mediações do professor nesta aula, com interação, valorizando o conhecimento prévio, compreensão da criança, muita argumentação e participação ativa. Pode passar. O que nós já falamos, tudo isso, valorização dos saberes, a escolha de gêneros próximos da realidade e, principalmente, o que foi dito demais nos nossos cadernos, mediação do professor. O professor não passa o seu conhecimento, ele media a construção do conhecimento e tudo passa a ter mais sentido para a criança. Aquilo que nós participamos, até nós que somos adultos, nós damos muito mais valor. E eu trouxe um recorte da mediação do professor. A professora apresentou, não disse qual era o gênero, não leu o texto para as crianças, deixou que a criança, até daqui a pouco vocês vão ver o registro, fizeram rodinhas. As crianças receberam, né, o texto xerografado, colorido, para ficar mais atraente. E as professoras, então, fizeram as mediações. Que gênero textual é esse? Vocês conhecem esses personagens? Eles fazem parte de qual turma? O que será que aconteceu nessa história em quadrinho? Qual é a importância das imagens? Olha os movimentos, olha as expressões faciais. E os balões são iguais? E o que são onomatopeias? O que elas querem dizer nessa historinha? E deixou as crianças observarem, trocar ideia com os coleguinhas. E aí vai daquele amor, né? Cada professor tem o seu jeito de trabalhar, tem a forma de encantar as crianças. E é essa forma que eu estou falando para vocês que eu encantava as minhas cursistas. Sempre tentando tirar delas o melhor, tá? E eu fiz um recorte do que elas me mandaram, de algumas crianças. Nessas conversas, nessa argumentação, teve algumas falas. Na minha casa tem gibi deles, tem um tanto de amigos. O Cebolinha queria mostrar o presente para o seu amigo. Os patins que eram muito rápidos, não tinha freio e o Cebolinha caiu. A maior parte está desenhada, tia. Tem pouca palavra. Então, são recortes.
E aqui nós temos alguma professora, nós estamos passando por um momento aqui delicado, que está sendo proibido fotografar as crianças por causa do ECA digital. Então, elas tiveram muito cuidado, as crianças abaixando a cabeça, só a mãozinha. E ali vocês vão observar um dos relatos, porque eu recebi das 20, tá? Então, uma professora me escreveu assim: primeiro conversamos sobre as características da história em quadrinho, sobre o gênero. Os alunos levantaram hipóteses e discutiram sobre o texto. Fizemos a leitura silenciosa e depois oral. Em seguida, os alunos criaram sua própria história em quadrinhos. Então, é a amostra dos registros, e aqui tem da professora Antônia, Kleina, Kelly e Silmara. Não consegui colocar de todos porque eram poucos slides. E as minhas cursistas, as 20, ficaram entre professoras de 2º ao 5º ano deste ano, porque o ano passado elas estavam em outros anos. E na nossa cidade de Passos, elas têm liberdade de escolher o ano, dependendo do seu tempo de trabalho, certo? Pode passar. E o que nós tivemos de avaliação? A experiência relatada permitiu compreender a importância da abordagem socio-interacionista no processo de leitura, destacando a valorização dos conhecimentos prévios, a mediação do professor, a participação dos alunos. Concluiu-se que práticas de leituras contextualizadas e significativas contribuem para a formação de leitores críticos, reflexivos, capazes de interagir de forma consciente na realidade, na sociedade. Nós temos aqui os créditos, né, que são os textos. Eu já li o título do texto e aqui está da forma que apresentou lá nos nossos fascículos. Eu agradeço muito mesmo, né, à Universidade Federal de Piauí, que nos proporcionou este aprendizado marcante. Eu tenho outras pós, eu já ministrei cursos de lei, de PROCAP e tal, mas este eu tinha que estudar bastante, fiz até uma anotação, 40 aulas online, 40 quintas-feiras, das 2 às 5h30, 6 horas, porque eu pegava o carro ainda ouvindo, 15 encontros presenciais e 5 eu contei como carga horária de atividade. Então foi um curso muito rico, com muitos vídeos, muitos textos, muitos poemas, relatos de atividades. 360 horas é só a pontinha do iceberg. E para terminar... Maria José, muito obrigada. Não posso ler o último? É por causa do tempo, babá. Posso? Posso? O último. O curso foi muito enriquecedor para o nosso trabalho como mediadora do conhecimento e também como pessoa. A cada encontro sempre teve um despertar em nossas metodologias. Não posso deixar de falar da nossa querida formadora. Sempre nos recebia com um sorriso radiante, que mesmo cansadas, aquele sorriso nos motivava a ficarmos perseverantes e seguir firmes no curso. Obrigada, Maria José, por sua alegria, confiança, sorriso contagiante e carinho por cada cursista. E aqui eu tenho muitas e muitas, com a letrinha delas, tá? E para terminar, quero pedir desculpa, que eu fiquei muito nervosa quando eu não estava entendendo muito o que tinha que fazer. Eu sou muito autônoma, eu tive dificuldade de me ajustar, tá? A proposta. Mas, Francisca, você é maravilhosa. E você não ficou brava comigo, tá? Obrigada. E eu amei o curso de paixão. Amei o curso de paixão e minhas notas são muitas 10. Brigadão. Muito obrigada. A gente não podia tolher, né, gente, a criação e também esse feedback tão maravilhoso que você nos proporciona das suas cursistas, Maria José, que são as pessoas mais importantes e o grande foco também, né, do nosso curso. Muito bom. Nayara. Oi, tá me ouvindo? Sim, Nayara, estamos te ouvindo.